Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kleber, sócio fundador da Brother Trader e comecei a gravar essa série de vídeos aqui do Will Cluster, né? Então a gente vai falar muito sobre a configuração, né? Todos os parâmetros que tem de opções para a gente configurar. Falamos um pouco ontem na primeira parte, né? O primeiro vídeo foi a apresentação. Segundo vídeo a gente falou sobre os padrões, né? A interface, sobre cores de fundo de gráfico, marcação de preço, a seção, né, que a gente dividiu os dias. Falei sobre o gráfico de ticks, a profundidade do mercado. Em relação à profundidade do mercado, quando foi gravado o vídeo o último vídeo, né, o pregão estava fechado. Hoje eu estou gravando aqui com o pregão fechado de novo, só que eu conferi esse template aqui e fiz algumas alterações. Então, para nosso livro visual ficar bem parametrizado aqui, então mudei algumas configurações. Então é só você pausar o vídeo, se for, né, se por um acaso você que está assistindo aí quiser copiar essa configuração que nós vamos fazer, é só pausar o vídeo e copiar aqui tanto os parâmetros, né, quanto as cores e todas as configurações aqui. Então, falei sobre a lupa, os objetos, né? E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre cluster, né? A definição de cluster é exatamente a definição dos blocos, né? Ou dos candles, né? No caso de gráfico, um gráfico temporal, ou de boxes, né? Do gráfico de gráficos atemporais, né? Temos diversos exemplos aqui de gráficos atemporais. Então, então hoje a gente vai começar a falar, né, como configurar, como a gente chegar nos parâmetros e na forma de ler o preço ideal para o nosso operacional. Então hoje, né, começando, só vou pedir uma licença para vocês, antes de começar a falar sobre o conteúdo. Queria fazer um agradecimento ao Richard Moreno, do grupo de Facebook 0800. Ele fez uma postagem do nosso canal lá no grupo dele, né, e fez uma indicação. Queria agradecer imensamente ao Richard e ao grupo 0800. Dizer que eu, né, como o pessoal da Brother, né, somos admiradores do trabalho deles lá no grupo 0800. Fazem um trabalho fantástico, desenvolvendo indicadores, tudo de uma forma gratuita, né? Já o nome do grupo já diz 0800, né? Quer dizer que é free. E, um conteúdo vasto e de grande valor. Então, parabenizar, né, o trabalho dele lá no grupo e agradecer imensamente a menção que ele fez ao nosso canal, né, ao nosso trabalho aqui. Então, Richard, muito obrigado, hein? Tamo junto. E também falar para vocês que a gente tem uma sala de operações ao vivo aqui de ativos futuros da B3, né? Mini índice e mini dólar, onde todos os dias, né, a partir das 9 horas da manhã, a gente abre a nossa sala, e a sala também é totalmente gratuita, onde a gente compartilha conhecimento, compartilha as entradas, e a gente está disponível, né, e disposto a ajudar quem nos procurar lá. Então, quem quiser entrar, vou deixar o link aqui, né? Vou deixar o link do grupo 0800 do Richard, vou deixar o link da nossa sala aqui na descrição. O nosso grupo de WhatsApp está praticamente lotado, tem poucas vagas, vou deixar também aqui na descrição o link do WhatsApp. Então, para quem quiser fazer parte da nossa comunidade, será muito bem-vindo. Então, quem entrar na sala vai ser recepcionado por mim, Kleber, ou pelo Will, né? E a família Brother Trader, né? Então, os agradecimentos feitos aí, né, ao grupo 0800 e ao Richard, e o recadinho que a gente tinha para dar, né? Então vamos deixar de conversa e vamos lá ao conteúdo que é o que vocês estão buscando aqui, né?
Então legal. Como a gente falou dos padrões ontem, né, a gente vai fazer vídeos fracionados, né, porque o conteúdo é muito vasto, muito extenso. Então não tem como fazer um vídeo só para explicar todas os parâmetros, né, as configurações do U-Cluster. A gente está fazendo vídeos fracionados. E quando a gente terminar a parte de configuração, vai ter também uma sériezinha de vídeos aí falando sobre operacional, sobre as visões, né, as minhas visões de U-Cluster, né, a minha leitura, a minha experiência. Eu vou compartilhar com vocês também numa segunda fase desses vídeos, né. Então hoje vou dar continuidade, né, a terceira parte desses vídeos. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre os clusters, né. Então as formas que a gente tem de ler o preço, né, os gráficos temporais, atemporais. Então a gente vai ser tudo detalhado aqui para vocês. Então vamos lá. Então na aba cluster aqui, a primeira opção que a gente vai ter é fonte de dados, né. Então a gente tem essas opções aqui. Como a gente está dando exemplo aqui no mini índice, né, da B3, para a gente ter uma leitura precisa do mini índice, a gente precisa selecionar trades reais, né? E tem a opção de ticks aqui e ticks ponderados, né? Então quando é que a gente vai usar essas outras opções ticks, né? Então alguns ativos, a leitura tem que ser por ticks. Por exemplo, se quiser fazer uma leitura dos ativos de Forex, pares de moeda, então essa leitura tem que ser feita por ticks. Mas como a gente está dando o exemplo aqui do mini índice, né? A gente está gravando esse vídeo hoje, no dia 25 de março de 2022, né? Então o ativo está no INJ22. Essa configuração tem que ficar em trades reais. Então é só marcar o trades reais aqui, né? A gente tem a opção, marcar o trades reais. Negócios diretos são negócios feitos entre corretoras, né? Que passa. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, nesse quesito, né? Mas são grandes negócios de troca de lotes aqui que passa muitas das vezes sem o filtro do Times in Trades. Inclusive o Richard tem indicadores para que falam de trades diretos. E no grupo 0800 lá tem um pouco de conteúdo falando sobre isso daí também. Eu não, nessa leitura que eu vou fazer, nessa configuração, não é relevante eu colocar os negócios diretos, né? Então, a profundidade de histórico aqui, né? A gente tem a próxima opção. Então aqui tá como 20, né? Então o que quer dizer isso aqui? Ele vai dar um período de 20 dias anteriores para a gente poder fazer o backtest. Se você colocar por data aqui, né, como a gente está no dia 25, se colocar no dia 24, ele só vai te mostrar o histórico do dia 25 e do dia 24. 23, assim sucessivamente. E se você digitar por acaso um número aqui de 20, 10, 5, ele vai te dar o histórico de dias anteriores referente ao número que você digitou. Esse intervalo a gente vai deixar zero mesmo. Bom, passamos pela primeira aba, a fonte de dados. Agora a gente vai para formação, né? Então aqui que começa a ficar interessante a nossa leitura. Nós temos 8 tipos de leitura de preço, né? 8 tipos de formação de preço aqui. Então eu vou tentar não detalhar cada uma, mas dar pelo menos uma prévia, aqui, uma informação básica de cada uma. Então, intervalo de tempo, critério de tamanho de ticks, né, que é essa opção que a gente está selecionando, nada mais é que o nosso gráfico de candles, né? Então a gente seleciona essa opção e aqui tem o intervalo de tempo referente ao nosso candle. Por exemplo, aqui está nos 5 minutos, né? Eu vou mudar aqui para 1 minuto só para a gente ter uma noção aqui da formação dos candles, né? Então eu mudei para 1 minuto aqui, só para a gente ter uma ideia. Voltando para a nossa caixa de ferramenta, voltando para os 5 minutos, dá um OK. Ele vai carregar e pronto, nós estamos num gráfico de 5 minutos aqui de candle. Então essa é uma das formas de ler o preço, um gráfico temporal, né? E eu coloquei os indicadores aqui, que não estavam no último vídeo, né? Mas eu vou passar por eles ainda. Vai ter um vídeo exclusivamente de indicadores. Eu só coloquei esses indicadores para ajudar na interpretação da aula de hoje,
Então aqui cada candle, né, a gente tem a representação em delta, né? O saldo delta a gente já sabe que é a diferença de agressões entre compradores e vendedores. E aqui a gente tem o volume, né? É o volume de negociação que teve em cada intervalo de tempo de cada candle desse aqui, né? Então eu falo intervalo de tempo porque num gráfico temporal como desculpa, um gráfico temporal como de 5 minutos, o fator tempo é determinante para a nossa leitura. Por quê? Porque a cada 5 minutos que a gente pré-determinou aqui na nossa configuração, vai fechar um candle. Então, independente do que o preço venha fazer, quando determinar o fator tempo de 5 minutos, por exemplo, aqui do nosso gráfico, vai fechar o candle, né? Então, um dos fatores que a gente tem nessa leitura é o fator tempo. O segundo fator a observar é o fator volume, né? O terceiro fator que eu costumo observar é o fator saldo delta, né? O saldo delta, como eu comentei agora há pouco, é a diferença de agressões de compradores e vendedores. E o outro fator é o fator spread, né? O fator spread, ele no caso aqui é o tamanho do candle, né? O tamanho do deslocamento do preço. O quanto o preço se deslocou nesse intervalo de 5 minutos, né? Então, os 4 fatores nessa leitura aqui, o fator tempo, o fator volume, o fator saldo delta e o fator spread, né? Então, temos 4 fatores aqui numa leitura de candles, né? Então, dito isso aqui, a gente vai passar para a próxima forma de leitura. Na próxima, né, como eu comentei, são 8. A primeira é o gráfico de candles, né, o Yuri, o desenvolvedor desse indicador, né, o U-Cluster, nomeou como intervalo de tempo critério de tamanho de ticks. Agora, a segunda opção é área do preço por pontos, entre parênteses aqui, ranges, né, entre parênteses, range. Então, quando a gente selecionar ela aqui, nós vamos ter uma forma de leitura de preço um pouco diferente da de candles, né? O candle a gente viu que é um gráfico temporal. O fator tempo é fundamental para o fechamento de cada candle, né? No caso aqui do gráfico de range, o fator tempo não nos diz nada. Então eu vou mudar para um range 19 aqui. E o filtro eu vou colocar do início do dia. Nós temos outras opções, né? Do início da sessão, que vai dar na mesma do dia, só que a sessão a gente pode determinar com um horário, né? Se a gente determinar que a nossa sessão tem que começar às 11 horas, ela vai começar às 11. Mas a gente sabe que o pregão começa às 9 aqui dos ativos futuros brasileiros, né? E do primeiro tick também. Então essas 3 opções aqui vão coincidir no mesmo ponto. Então eu deixo aqui do início do dia. Então no critério eu ponho 19 para observar o gráfico de range. Vamos dar um ok aqui para a gente ver a diferença, né, do gráfico temporal de minutos, né, do candle para um gráfico de range. Então o gráfico de range, ele é um gráfico atemporal. E o que isso quer dizer? Ele não depende do fator tempo para fechar um box, né? Quando é determinado por tempo, né, o fator tempo é relevante, nós chamamos de candle, né, de vela. Quando é um gráfico atemporal, nós chamamos de box. Então, no exemplo do range que nós estamos dando aqui, então temos 3 variáveis, né? No caso do candle eram 4, né, que tinha o fator tempo. Como nesse aqui o fator tempo não existe aqui nessa leitura, desculpa. Então nós temos 3 variáveis. E quais são? Na verdade, né? Então nós temos o volume, o saldo delta e o spread. No gráfico de range ele é sempre fixo, né? Só que ele tem uma diferença, né, que nós vamos chegar lá no gráfico de Renko, né, que muitos de vocês já estão acostumados. No caso do range, ele é fixo o spread, todos os boxes são do mesmo tamanho. Só que ele conta a partir do pavio, né? Então você tem o pavio aqui e o fechamento aqui. Então todos os boxes terão o mesmo tamanho a partir do pavio. No gráfico de Renko é um pouquinho diferente, mas é só para fator, para conhecimento mesmo, né? Falta de conhecimento aqui. Então no gráfico de range nós vamos ter todos os boxes do mesmo tamanho, só que a gente vai precisar contar
no caso do box de alta, a mínima e o fechamento, e no box de máxima, a máxima, ou no box de baixa, a máxima e o fechamento. Então esse é um box de range. Então foi a segunda forma de ler o preço. E aqui as variáveis saldo delta e volume, elas estão soltas, né? Vocês já vão entender por que eu estou falando soltas, né? Porque o preço vai ter que correr o fator que a gente determinou aqui de spread, né? E vai variar o saldo delta e o volume, né? Todos os spreads são idênticos aqui, mas o fator de volume e de saldo delta são diferentes. Então, né, vocês já vão perceber quando a gente passar para as próximas formas de ler o preço. Então, aqui dito isso, né, o saldo delta vai variar, o volume vai variar, o spread sempre fixo a partir no caso de alta, mínima e fechamento, no caso de baixa, máxima e fechamento. O próximo modelo, né, a forma de a gente ler o preço, é um gráfico de volumes totais, né? Então, essa forma aqui talvez seja pouco conhecida de boa parte dos traders, né? Mas é uma forma interessante de ler o preço também. Não é uma forma exclusiva do uCluster, né? Temos outras plataformas que nos dão essa opção, né, dessa forma de leitura. E em cima das variáveis que a gente comentou agora há pouco, né, que as variáveis são o tempo. Tempo nesse gráfico também não tem relevância nenhuma, pois é um gráfico atemporal e não depende do tempo para fechar os boxes, né? Então o que vai variar aqui num gráfico de trades, né, de volumes totais? O spread, né? O spread não é fixo, né? Então a gente vai ter box com spread curto, box com spread longo, né? O saldo delta também varia, né? Nós temos box com saldo delta, exemplo aqui de 4.900, esse anterior de 3.500 e o posterior esse de 4.900, apenas 19 de saldo delta negativo. Então a gente percebeu que o saldo delta aqui também não é fixo, né? O spread também não é fixo nesse modelo de gráfico. Porém, o volume é fixo. Então o volume é fator determinante para fechar um box desse gráfico atemporal. Então a gente determinou 5.000 trades de volume aqui. Então toda vez que alcançar 5.000 trades de volume de negócio, o box vai ser fechado. Então alguns vão ser fechados com spread maior, outros serão fechados com spread menor, né? Alguns vão ser fechados com saldo delta maior, outros com saldo delta menor. Então, já que nosso volume é fixo e o saldo delta varia e o spread varia, então as variáveis que a gente tem que observar num gráfico desse são exatamente essas que estão variando, né? O saldo delta, o spread. Então, num gráfico dessa natureza, não que isso seja a regra, mas é uma forma das leituras. Quando o spread começa a encurtar e logo em seguida tem um spread longo, né? No caso aqui de baixo é um spread curto, então isso pode ser uma possível absorção, né? E aqui logo em seguida um spread longo, né? Desencadeou uma pernada de alta. Então ele vai te contar uma história, esse tipo de gráfico, e depende da sua intimidade com esse tipo de gráfico, teremos leituras particulares, né? Então essa é uma forma de ler o preço também, a forma de trades, né? Eu determinei 5.000 trades, mas aí fica, né, a critério de cada um. A gente pode mudar esse valor para 10.000 trades, né? Então cada 10.000 trades de volume teremos o fechamento de um box. O gráfico já vai ficar totalmente diferente. É só para exemplificar. Pronto, agora nós temos 10.000 trades de volume aqui embaixo, né? O saldo delta continua variando, né? Não é fixo. E o spread também é uma variável aqui que a gente tem que observar num tipo de leitura dessa. O próximo exemplo que a gente vai ter é parecido com esse, só que em vez de a gente fixar o volume, nós vamos fixar o delta, né? Vou colocar 5.000 delta. Então vai ser muito parecido, só que em vez da gente observar, né, como no anterior o volume era fixo e o delta era uma variável, né, a observar, desse tipo de gráfico foi invertido, né? Então a gente fixou o delta. Então para o fechamento de qualquer um dos boxes, né, vai precisar de um saldo delta, né, uma diferença de 5.000.
Então, como por exemplo, se eu pegar esse box aqui, ó, eu não sei quanto que foi a agressão compradora e quanto foi a agressão vendedora, não tem como a gente saber agora nesse momento. Mas eu sei que o saldo comprador superou 5 mil do vendedor. Por que eu sei isso? Porque fechou um box aqui, ó. Então todo exemplo que a gente pegar, nós vamos saber que foi superado em 5 mil pelo menos, ou o comprador ou o vendedor para fechar um box. Nesse exemplo que eu estou com o mouse em cima aqui, ó. Então nesse exemplo foi um box de baixa, então eu posso afirmar com certeza que o saldo delta superou 5 mil o vendedor, o saldo delta vendedor superou 5 mil o comprador aqui, por isso que a gente conseguiu o fechamento desse box. Então o spread também vai nos contar uma história, né? O spread muito longo, num caso desse, pode significar uma absorção ou pode significar um start em movimento, já que o saldo delta é sempre o mesmo e o volume varia. Então quando mais um exemplo, né? Spread muito grande, o saldo delta é sempre o mesmo, volume muito baixo, isso pode significar um final de movimento ou um início de movimento. Depende muito do contexto, do que está acontecendo no mercado. Mas como a gente não vai discutir nesse momento operacional, é só mais para o aprendizado da configuração da plataforma, né? Então eu só estou exemplificando. Num segundo momento a gente vai fazer alguns vídeos falando sobre estratégias em cima de determinadas configurações da plataforma. Então legal, a gente viu que o saldo delta, né, o gráfico de delta, a gente está fixando o saldo delta. A variável volume, ela não é fixa, né, ela vai variar, e o fator, né, a variável spread, também não é fixa. Ela vai ter uma variação. Então legal, essa foi mais uma forma da gente ler o gráfico. Então a gente já viu o candle, né, o intervalo de tempo, área de preço, né, o range, o gráfico de totais de volume, o gráfico de delta. O próximo é o número de ticks. Esse número de ticks é um gráfico, creio que desconhecido para a maioria de vocês, aí, se não dizer para quase todos. Gráfico muito incomum aqui, pelo menos para operadores aqui brasileiros, né, operadores da B3. Então vamos lá. Vou dar uma explicação rápida desse gráfico, porque creio que vai existir pouco interesse nessa forma de leitura. Então eu determinei um gráfico de ticks de 100 ticks. Então independente se o tick vai ser para cima ou para baixo, só para falar antes, né? Cada tick no mini índice são de 5 pontos, né? Então um tick, um nível de preço para outro nível de preço, ele vai variando de 5 em 5 pontos, né? No mini dólar é de meio em meio ponto, 0,5. Então, dito isso aí, o gráfico de ticks, como eu determinei ele de 100 ticks, independente se ele está ticando para cima ou para baixo, se ele está consolidado aqui em dois níveis de preço, assim que ele determinar, né, alcançar 100 ticks, ele vai fechar um box. Vamos ver se eu consigo pegar um exemplo aqui de 2 ticks só. Ele ficou consolidado, ele chegou a dar 100 ticks sem romper dois níveis de preço. 2 está difícil, mas 3 tem vários exemplos aqui, ó. 3 ticks, 3 ticks, 3 ticks. Então ele ticou 100 vezes nesse intervalo de preço. 100 vezes nesse intervalo de preço, né? Então o spread nessa forma de leitura também é uma variável, né? Ela não é fixa. A gente tem um exemplo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis de preço. Aqui a gente já tem um exemplo de 3 níveis de preço. Então o spread varia, o saldo delta varia e o volume varia. Então uma forma de leitura de preço já conhecida para vocês. Depois do número de ticks, nós teremos o tipo de negócio sem critério. O que é o tipo de negócio sem critério? Nada mais do que o consumo de liquidez entre bid e ask, né? O ask a gente sabe porque a gente está com o exemplo do preço aqui. Então se houvessem ordens nesse momento, né, se o mercado tivesse aberto, se houvessem ordens para cima do nível de preço, seriam ordens de venda, e se houvessem ordens abaixo do nível de preço aqui, seriam ordens de compra. E o que é o ask e o bid, né? O bid é a melhor oferta de venda aqui, é a oferta que está mais próxima do preço, e o bid é a oferta de compra mais próxima do preço, tá? A melhor oferta de compra.
Então, ESC é sempre a melhor oferta de venda, BID é sempre a melhor oferta de compra. E esse gráfico vai te dando a leitura do consumo dessa liquidez, BID, ESC, BID, ESC, né? Como a gente está com um zoom muito aproximado, não vai ter ideia, mas na hora que eu afastar o zoom aqui, vocês vão conseguir entender melhor. Ó, eu tirei o zoom do gráfico, então a gente vai observando aqui que consumo de ordem de venda, né, que está acima do preço, consumo de ordem de compra. Então aquele, né, com certeza agora com o gráfico parado é fácil de a gente comentar. Teve uma absorção aqui, porque ele trabalhou aqui, agrediu, né, tem no caso o ESC, que é a melhor oferta de venda, não conseguiu romper esse nível de preço, depois o preço desceu. Mas isso aqui são leituras pontuais, né, só para fator de conhecimento. Então é um gráfico de BID e ESC, né, então tudo que for em cima aqui, consumindo em cima é o ESC, tudo que for abaixo é o BID. Então melhor oferta de venda, ele vai te dando essa visão aqui. A gente tem uma visão aproximada e tem uma visão, né, sem esse zoom aqui, uma visão mais macro. Então, essa é mais uma forma da gente ler o preço. Vamos passar para a próxima. Reversão de preço, critério, tamanho de ticks, né? Aqui, reversão de preço, tá, aqui entre parênteses, heavy. Então aqui eu coloquei 100, deixa eu ver se isso. 100 é um número muito grande, né? Então vamos diminuir aqui o parâmetro ali. Vamos colocar 10. Esperar ele carregar. Então tá aqui nosso gráfico de reversão, né? Então aqui ele vai contar ticks revertidos, né? Como a gente teve o gráfico de tick anteriormente, que ele contava 100 ticks, aqui a gente colocou 10 ticks revertidos, ele vai fechar um box. Isso também é uma forma bem incomum de ler o gráfico, né? Pouco conhecida, vale mais para estudo, né? Para conhecimento. Então tá aqui, então o spread também não é uma variável que estará fixa, né? Tampouco o delta e também não o volume. Então mais uma forma da gente ler o preço. E vamos partir para a última. Eu gosto de operar gráficos atemporais, né? Eu tenho uma leitura de gráfico temporal também, mas o meu operacional basicamente é em cima de gráficos atemporais. E esse intervalo de abertura, critério tamanho de tick, entre parênteses ali, open, esse nome comprido aqui pode ser que confunda a gente, mas ele é nada mais nada menos que um gráfico de Renko, né? Como eu dei o exemplo do gráfico de delta não, desculpa, no gráfico de range, que o spread era fixo, né? Lembra que eu comentei que desde o pavio até o fechamento todos os boxes teriam exatamente o mesmo tamanho? No gráfico de Renko é uma leitura similar, porém tem uma diferença. Os spreads aqui também são fixos, igual o gráfico de range, só que a diferença do range pro Renko é que os spreads vão ser todos do mesmo tamanho se não considerarmos o pavio. Então, peguei o exemplo do box de alta aqui, né? Então, abertura e fechamento. Nesse 12, né, no Renko 12 que eu coloquei, ele começou aqui no 930 e o fechamento foi no 980, 50 pontos, né? Vamos ver se é isso mesmo. Então esse aqui se deu no 930, 960 pontos, né? Então esse aqui eu não considerei esse pedaço aqui. Então todos os boxes entre abertura e fechamento, nessa configuração 12 que eu coloquei, serão de 60 pontos. Vamos conferir mais um. 865 para 930. Vou ter que fazer uma conta melhor aqui, eu estou ruim de conta de cabeça, hein? Vamos lá. 805, essa é mais fácil, 870. São 65 pontos, é isso mesmo. Então de abertura até fechamento, né, nesse fator, né, 12 que eu determinei aqui, no critério 12, serão 65 pontos. Então todos os boxes terão spread idênticos, né, entre abertura e fechamento. O pavio vai variar aqui. Então a gente tem
né, o fator tempo não nos diz nada num gráfico dessa natureza aqui, dessa forma, né, porque independente se o box demorar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, né, ele só vai fechar quando o preço se deslocar, né, o que a gente determinou lá na configuração. Então ele vai ter que percorrer esse número de pontos para poder fechar um box. Então o tempo não é independente. Se o preço consolidar no intervalo de preço de 60 pontos aqui, por exemplo, ele pode ficar consolidado 20 minutos aqui. Em outro exemplo, ele pode passar em 60 pontos numa fração de segundo. Então o fator tempo não nos diz nada. O saldo delta aqui é livre, né? Então ele varia. E o volume também varia. Então se a gente tem um spread fixo, né? Todos os boxes têm o mesmo spread. Então pelo menos para mim, me dá uma visão mais linear do que está acontecendo com o preço, né? E eu observo muito saldo delta e volume, né? No caso desse tipo de leitura. Eu vou prosseguir o nosso vídeo, né? Com esse exemplo aqui de Renko, né? Como eu venho dizendo aí, né? Que vou prosseguir o vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper ele por aqui, né? E ele vai ter a segunda parte que a gente vai configurar os clusters, né? Dentro essa parte interna dos clusters aqui. Então, galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!